Os eventos contidos nesse capítulo ocorreram após a quebra dos 6 selos que anunciaram grandes calamidades no mundo e antes da abertura do 7º selo e do toque das 7 trombetas que deram notícias de grande destruição. Entre esses aparece esse agradável capítulo, que garante as graças e o conforto do povo de Deus em épocas de calamidade comum. Temos aqui um relato da restrição imposta aos ventos, a selagem dos servos de Deus, os cânticos dos anjos e dos santos nessa ocasião, e uma descrição da honra e da felicidade daqueles que haviam servido fielmente a Cristo e sofrido por ele. Portanto, a pergunta final trazida no capítulo anterior, quem poderá subsistir? Presumindo que ninguém poderá, aqui é respondida, pois João sabe que o povo de Deus pode suportar o julgamento. E as 2 visões que aparecem aqui explicam o porquê. Para a compreensão correta dos assuntos abordados nesse vídeo, assista também os vídeos diários do devocional Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação do conteúdo trazido nesta série ao nosso dia a dia, de forma leve e com uma profundidade ainda maior. As opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a história, a linguística e outras são analisadas para uma correta hermenêutica e exegese bíblica, que irá ampliar seus conhecimentos em relação à palavra de Deus e à história da Igreja cristã. No episódio anterior, chegamos ao limiar da grande tribulação, com a abertura do 6º selo. No capítulo 24 de Mateus e em outras passagens paralelas, Jesus enfatizou bastante como será a grande tribulação. Vimos que neste período de tão grande aflição, os homens preferirão até mesmo a morte. E diante de tão grande pavor, os homens das mais diferentes classes e categorias darão um grito de angústia. Porque chegou o grande dia da ira deles. Aqui, Deus e Jesus. E farão uma pergunta aflita. E quem é que pode suster-se? Para o tratamento detalhado deste capítulo, precisamos ter em mente a totalidade da imagem apresentada por João. João está vendo o que sucederá nos últimos e mais terríveis dias da história. Em particular, sua visão dá a conhecer a grande tribulação que há de sobrevir. Nos últimos dias se produzirá uma grande tribulação, tal como jamais se viu na terra desde o começo dos tempos. Nesta tribulação por vir, se produzirá o ataque final de tal mal e poder demoníaco, e a final devastação, desolação e destruição da terra. É a fim de cumprir seu rol nesta devastação que os ventos estão esperando, contidos ainda durante um pouco de tempo. Antes que venha esse tempo de terror e devastação, os fiéis têm que ser marcados com o selo de Deus, a fim de poder sobreviver os terrores do fim. Isso não significa que ficarão excetuados do terror. Não se diz que os resgatará dos perigos, mas devem atravessar a salvo as tribulações. Sofrerão, mas não serão parte da destruição total que devastará a terra. A imagem que João nos descreve é terrível. Mesmo que os fiéis consigam sobreviver, deverão, entretanto, sofrer a grande tribulação. E esta é a perspectiva que pode fazer tremer ainda ao mais valente. Por isso, no versículo 9, os alcances da visão de João se estendem para além de seus primeiros limites. Vê os fiéis depois da grande tribulação, uma vez que esta passou, depois que eles a atravessaram a salvo, e os encontra inundados de uma paz perfeita, de uma alegria perfeita, na total satisfação que oferece ao crente a presença de Deus. Os últimos tempos, eles o poderão enfrentar com horrores inexprimíveis, mas quando tiverem atravessado este período, entrarão numa alegria do mesmo modo inenarrável. De maneira que há 3 elementos no cenário descrito por João. Há uma advertência, vem o último tempo de tribulação, sem paralelos, inconcebível para a mente humana.
há uma segurança. Nesse tempo de destruição, os fiéis sofrerão terrivelmente, mas sobreviverão ilesos porque estão selados com o selo de Deus. E há uma promessa. Quando tiverem atravessado esse tempo, chegarão as bem-aventuranças e a beatitude, na qual já não haverá mais tristeza nem dor, e só se experimentará pelos séculos dos séculos a paz e a eterna alegria. Trata-se, pois, de uma mensagem alentadora para os que esperam uma época terrível e inescapável, além da qual está a bem-aventurança na presença de Deus. Segundo Adolf Paul, as primeiras palavras "depois destas coisas vi" anunciam uma mudança de cena. O olhar não se dirige mais, como a partir de Apocalipse 4, versículo 1, ao céu, mas sim à terra. É importante dar-se conta desta interrupção da visão dos selos. A alta tensão com que terminou a visão do sexto selo não é aliviada de imediato, mas sim mantida suspensa. Não se segue a abertura do sétimo selo, mas uma intercalação. George Led diz que João agora vê a terra como uma grande superfície quadrada, com um anjo em cada um dos 4 cantos. Eles estão conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Estes anjos têm poder para prejudicar terra, mar e árvores, provavelmente deixando soltos os 4 ventos. Há uma estreita ligação com os 4 cavaleiros e seus cavalos da abertura dos 4 primeiros selos. No caso dos 4 ventos, assim como no caso dos 4 cavalos, trata-se, portanto, de poderes de destruição do fim dos tempos. Uma das crenças antigas era que os ventos que sopravam do norte, do sul, do leste e do oeste eram ventos bons e favoráveis, enquanto que os outros ventos que sopravam em diagonal, do sudeste, por exemplo, ou do nordeste, ou do noroeste, eram daninhos. É por isso que os anjos estão nos 4 extremos da terra. Eles estão a ponto de desatar os ventos que sopram em diagonal. Também era comum crer que as forças da natureza estavam a cargo e sob a administração de anjos. Assim, por exemplo, lemos a respeito do anjo do fogo e do anjo das águas. Estes eram chamados anjos servidores. Pertenciam à ordem mais baixa dos anjos, porque suas obrigações os mantinham sempre em seus lugares de serviço e, portanto, não podiam observar o Sábado, ou o dia de repouso. Aqui se pede aos anjos servidores dos ventos que contenham sua fúria até terminar a tarefa de selar todos os crentes fiéis. Uma das ideias interessantes e pitorescas do Antigo Testamento é que os ventos são servos e agentes de Deus. É especialmente assim com relação ao siroco, o vento quente do sudoeste, que sopra seu ar quente como o ar que sai da boca de um forno, destruindo e secando toda a vegetação. Em Zacarias, encontramos a imagem dos carros dos ventos que se dispersam depois de terem estado diante do Senhor da terra. Os ventos são a carruagem de Deus. Deus vem com seus carros como um torvelinho. O vento é a respiração de Deus. O vento é capaz de partir montanhas, secar o pasto, os cursos de água dos rios e do mar. O fato de serem 4 anjos nos 4 cantos da terra, assegurar os 4 ventos da terra, indica que o juízo que vai desabar é universal, indicando certamente que Jesus está lidando com a terra numa provável alusão aos 4 pontos cardeais. Ninguém escapa. O controle divino sobre os cavaleiros e os ventos assegura que a igreja será selada e ficará segura antes que os cavaleiros avancem. A destruição desabará sobre o mundo, mas a igreja é indestrutível. Outro anjo veio da banda do sol nascente, e ele tinha o selo do Deus vivo. Este anjo se destaca claramente daqueles 4 anjos que administram a ira. Ele subia do nascente do sol. Enquanto os anjos geralmente descem do céu, este sobe, assim como se levanta o sol. Não há dúvida de que se trata de um anjo de luz e salvação.
Em decorrência, a partir do trono de Deus e do Cordeiro, o fim dos tempos não é perpassado apenas por manifestações de ira, mas igualmente também por poderes salutares. Nos tempos antigos, um rei pressionava o seu selo com cera sobre um pergaminho ou documento, selando-o para assinalar a sua propriedade e para proteger o seu conteúdo. Deus coloca o seu próprio selo nos seus seguidores, identificando-os como seus e garantindo a sua proteção para as suas almas. Aqui, o selo de Deus foi colocado na testa dos seus servos. Este selo seria imitado por Satanás em Apocalipse 13, versículo 16, um selo conhecido como a marca da besta. Estas duas marcas separariam as pessoas em duas categorias distintas, as de Deus e as de Satanás. Em Ezequiel 9, versículo 4 ao 7, consta o registro de Deus enviando um mensageiro divino por toda a cidade de Jerusalém para assinalar as testas daqueles que ainda adoravam ao único Deus verdadeiro. Aqui, o selo que o anjo colocou nas testas dos crentes era o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Portanto, Deus faz distinção entre o seu povo e os ímpios. Antes que venha esse tempo de terror e devastação, os fiéis têm de ser marcados com o selo de Deus. Mas como poderemos interpretar o significado e a necessidade deste selo no povo de Deus? Diversas passagens nos esclarecem a este respeito. Em Apocalipse 9, versículo 4, ao soar da quinta trombeta, uma praga de gafanhotos assola a terra, atingindo somente os homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Quando Israel estava no Egito, no decorrer da 10ª praga, Deus enviou seu anjo matando todos os primogênitos, exceto os daquelas casas israelitas que estavam seladas com o sangue do Cordeiro. Quando, do derramamento das 7 taças da cólera de Deus, vemos que seu efeito só alcança os que são portadores da marca da besta, do anticristo, e os seus adoradores. Podemos, portanto, entender que este selo é algo de natureza espiritual, análogo àquele que os crentes recebem quando se entregam ao Senhor Jesus, e tem por objetivo proteger o povo de Deus da sua própria ira durante aqueles dias. A destruição não pode dar sua largada antes dos remidos serem selados. Os selados não precisam temer o juízo. O castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus na cruz. Segundo William Hendrickson, o selo tem 3 significados. Proteção, pois ninguém pode violar o que está selado. Foi assim que o túmulo de Jesus foi selado. Também tem o significado de propriedade. Na antiguidade, escravos podiam ser selados por seu proprietário. A marca do dono era inscrita neles. Quem violava esse escravo atacava o seu dono. O selo nos dá a garantia que somos propriedade exclusiva de Deus. E o selo também tem o significado de genuinidade. O que está selado não pode ser adulterado. Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostram que a igreja não será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Ela será poupada na e não da tribulação. Aqui temos a resposta à pergunta dos ímpios: quem poderá suster-se diante do Deus irado? A resposta da Bíblia é que aqueles que foram selados como propriedade de Deus estarão em pé diante do trono, com vestes brancas e palmas nas suas mãos, celebrando a Deus eternamente. Os salvos terão 3 tipos distintos de glória: a glória de sua aparência, vestiduras brancas e palmas nas mãos; a glória do seu serviço, estarão diante de Deus em contínuo serviço litúrgico; a glória do seu lar eterno, comunhão com Deus e provisão celestial. William Hendrickson, falando sobre as bem-aventuranças dos remidos na glória, diz que os remidos descansam, veem a face de Cristo, ouvem, agem, desfrutam de prazeres, vivem e reinam. William Barclay diz que entre os elementos que há nessa visão existe uma advertência, pois tempos difíceis estarão pela frente, será o tempo da grande tribulação. Existe também uma segurança: os selados jamais serão condenados com o mundo,
passarão pelas provas vitoriosamente, e existe uma recompensa. Os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro desfrutarão da bem-aventurança eterna. O número de pessoas seladas é 144 mil. João ouviu este número e também pôde vê-lo. Deus conhece os que lhe pertencem. Este grupo é contável para Deus. Este número 144 mil é metafórico. Segundo Michael Wilcock, ele é mais um símbolo do que uma estatística. Ele representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Cristo. As 12 tribos de Israel não apontam aqui para o Israel literal, mas o Israel verdadeiro, espiritual, a igreja. Júlio Andrade Ferreira diz que encontramos, antes de Cristo, a igreja na forma de Israel. Encontramos, depois de Cristo, Israel na forma de igreja. Assim, toda a igreja de Cristo é selada e está segura. Há 3 interpretações principais sobre o significado desses 144 mil. A primeira delas é a interpretação das Testemunhas de Jeová, que são uma seita herética. Entendem que a igreja que vai morar no céu limita-se apenas a esse número. Todas as demais criaturas que receberão a vida eterna não terão parte na igreja, mas viverão nesta terra sob o domínio de Cristo Jesus e sua igreja nos céus. A segunda interpretação é a dispensacionalista. William R. Gates diz: são selados 144 mil judeus para pregarem o evangelho em todo o mundo, sendo protegidos sobrenaturalmente por Deus enquanto realizam essa missão. Esses são israelitas que estarão vivendo no tempo da angústia de Jacó. Embora as tribos tenham cessado, Deus as conhece e preservará um remanescente até restaurar o reino a Israel. Esse será o tempo da plenitude dos gentios, com a plenitude do número dos gentios completo. Os dispensacionalistas, portanto, entendem que esses 144 mil referem-se aos judeus que se converterão depois do arrebatamento e antes do milênio e que viverão na Palestina do período da grande tribulação e serão poupados dos juízos que virão sobre o anticristo. Esses judeus aguardarão Jesus Cristo, o seu rei, em sua segunda vinda, quando destruirá o anticristo e implantará o seu reino milenar. Esta interpretação enfrenta pelo menos 2 grandes dificuldades. Ela depende da teoria de que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. Teoria esta, como já foi dito, sem qualquer base bíblica. O arrebatamento da igreja é um fato bíblico indiscutível, mas certamente não pode ser visto neste momento da história humana, com o propósito de livrar a igreja da grande tribulação. A outra dificuldade é que esta teoria ensina que após o arrebatamento, no início da grande tribulação, o principal objeto da ira do anticristo será a nação judaica, restaurada na Palestina. No entanto, não são os judeus que são martirizados, e sim um grupo muito grande de gentios. A terceira interpretação é a pré-milenista histórica e amilenista. Para os pré-milenistas históricos e amilenistas, esse número é simbólico. O número 144 mil não é estatístico, mas metafórico. Primeiro, o número 3, que significa a Trindade, é multiplicado por 4, que indica a inteira criação. Porque os selados virão do norte e do sul, do leste e do oeste. 3 multiplicado por 4 são 12. Portanto, esse número indica a Trindade. 3 operando no universo. 4. Assim temos a antiga dispensação. 3 vezes 4 igual 12 patriarcas e a nova dispensação, 12 apóstolos. Para ter uma ideia da igreja da antiga e da nova dispensação, temos que multiplicar esse número 12 por 12. Isso nos dá 144. A Nova Jerusalém, a igreja, tem 12 portas com o nome das 12 tribos e os 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Lemos também que a altura do muro é de 144 côvados. Com o objetivo de acentuar o fato de que 144 mil significa não uma pequena parte da igreja, senão a igreja militante inteira, este número é multiplicado por 1000. 1000 é 10 vezes 10 vezes 10,
que indica um cubo perfeito, inteireza reduplicada. De acordo com Apocalipse 21:16, os 144 mil selados das 12 tribos do Israel literal simbolizam o Israel espiritual, a Igreja de Deus na Terra. William Barclay é bem claro nessa questão ao afirmar que o número 144 mil não é uma limitação, pois representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Jesus Cristo. Está concebida a partir da multiplicação de 12 por 12, o quadrado perfeito, que por sua vez é multiplicado por 1000, para que seja ainda mais includente e perfeito. Longe de ser uma quantidade limitada e excludente, este número é, no imaginário judeu, a quantidade que inclui o todo, o conteúdo completo. Esse número não pode aplicar-se às tribos de Israel. Martin Lloyd-Jones diz que é quase ridículo concluir que esse número signifique 144 mil judeus. As 10 tribos de Israel já haviam desaparecido no cativeiro assírio, e as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, haviam perdido sua existência nacional quando Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo. Se o símbolo significa Israel segundo a carne, por que foram omitidas as tribos de Efraim e Dan e colocadas em seu lugar Levi e José? A ordem das tribos foi trocada e não temos nenhuma lista das tribos semelhante a esta em toda a Bíblia. Segundo Apocalipse 14, versículo 3 e 4, os 144 mil foram comprados por Deus de entre os da terra e não da nação judaica somente. Assim, João queria dizer que as 12 tribos de Israel não são o Israel literal, mas o Israel verdadeiro, espiritual, a igreja. A igreja é o Israel de Deus. O Novo Testamento considera a igreja o verdadeiro Israel espiritual. Quem é de Cristo é descendente de Abraão. Abraão é o pai de todos os que creem, circuncidados ou não. O verdadeiro judeu não é o descendente físico de Abraão, mas o descendente espiritual. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus é que somos a verdadeira circuncisão. Em Esmirna havia judeus físicos que eram sinagoga de Satanás. Eram judeus de fato, mas não o Israel espiritual. A igreja é a nova Jerusalém, o povo de Deus. Concluímos que a igreja é o verdadeiro Israel espiritual. Por isso, esta interpretação é a que melhor faz jus ao sentido do texto e mostra o relacionamento que há entre as duas multidões. Estas duas multidões são constituídas das mesmas pessoas. A igreja, vista em 2 estágios distintos da sua história nos últimos tempos. Primeiro, no limiar da grande tribulação, e em segundo, depois de ter passado por ela, martirizada, mas vitoriosa. A igreja é selada para estar protegida das pragas que expressam a ira de Deus com o anticristo e seus seguidores. Mas na grande tribulação, a igreja sofrerá perseguição e morte, como já tem sido por toda a sua história. De repente, muda-se o cenário e somos novamente transportados da terra para o céu. Aqui, João viu uma multidão a qual ninguém podia contar. Esta multidão é a totalidade da igreja enfocada de uma perspectiva totalmente diferente, pois agora a vemos salva no reino de Deus, depois da grande tribulação, recebendo o consolo e o pastoreio de Jesus. Eles louvam a Deus em grande voz pela salvação recebida e são acompanhados por todos os seres angelicais num grande culto de louvor a Deus. Isto cumpria a promessa de Deus a Abraão de que ele seria o pai de muitos descendentes, que não seria possível contá-los. No lugar de uma tensão cheia de desgraça em vista do perigo iminente, ocorre o cântico da vitória. O céu não será apenas mudança de lugar, mas mudança de nós mesmos. No céu, conservaremos a nossa individualidade. Quem são? São pessoas, indivíduos, que vêm de lugares diferentes, mas que não perdem sua individualidade. As distinções que nos separam na terra não nos separarão no céu. Lá não teremos ricos e pobres, nobres e servos, mas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Quais são as características dessa igreja glorificada? Em primeiro lugar, é uma igreja inumerável. Isso é o cumprimento da promessa feita a Abraão.
olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Conforme Hebreus 11:12, ela é para ele incontável. A multidão contável por Deus é incontável para João. Em segundo lugar, é uma igreja universal. Inclui os eleitos, os selados judeus e gentios, procedentes de todas as culturas, línguas, povos e nações, de todos os lugares e de todos os tempos. Em Abraão haveriam de ser abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra. João vê na igreja a humanidade abençoada em Abraão. Em terceiro lugar, é uma igreja honrada. Estar em pé diante do trono significa ter companheirismo com o Cordeiro, servi-lo e participar de sua honra. Em quarto lugar, é uma igreja pura. As vestes brancas apontam para a absoluta pureza da igreja. A igreja não foi purificada pelo sofrimento, mas pelo sangue. O sangue do Cordeiro exclui a glória humana. A igreja que fora liberta da condenação do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação, agora está livre da presença do pecado na glorificação. Nada contaminado pode entrar no céu. Roupas brancas ainda indicam alegria e felicidade, além de santidade. Em quinto lugar, é uma igreja vencedora. As vestes brancas também são símbolo da vitória. Os generais romanos celebravam suas vitórias vestidos de branco. A igreja selada por Deus, protegida por Ele, venceu e chegou ao lar, à sua pátria, ao céu. A igreja é vitoriosa a partir da roupa, das palmas e dos gritos. As palmas das mãos são outro emblema de vitória. Ramos de palmeiras eram usados durante a festa dos tabernáculos. Foram usadas na entrada triunfal de Jesus e eram usadas em ocasiões de procissões reais. Vale lembrar também que quando Jerusalém foi limpa da contaminação que nela tinha introduzido Antíoco Epifânio, graças ao poder dos macabeus, o povo voltou a entrar na cidade com ramos de palmeira, cantando salmos. O cristão que resiste até o fim é um vitorioso. E estes ramos de palmeiras não são para celebrar a sua própria vitória, mas a vitória completa do Cordeiro. E em sexto lugar, é uma igreja que tributa a Deus a sua salvação. Depois do símbolo da vitória, segue-se o grito de vitória. A salvação não é mérito, nem fruto das obras, nem de quem a igreja é ou faz. A salvação é de Deus, vem de Deus, e só Ele merece a glória. Em sétimo lugar, é uma igreja que une sua voz às vozes angelicais para exaltar a Deus. Todos os seres celestiais juntam-se à igreja glorificada, prostrando-se e adorando a Deus. João fala que a igreja vem da grande tribulação. Essa ideia da grande tribulação remonta a Daniel 12, versículo 1. É vista em outras passagens do Novo Testamento. Os crentes em todos os lugares e em todas as épocas enfrentaram tribulações. Mas os crentes que viverem nesse tempo do fim enfrentarão não apenas o princípio das dores, mas também a grande tribulação. A grande tribulação é caracterizada como um período da grande apostasia e também da manifestação do homem da iniquidade. Nesse tempo, o conflito secular entre Deus e Satanás estará no seu auge. A igreja será protegida não da tribulação, como já foi dito, mas na tribulação. Ela emergirá do meio da tribulação como um povo selado e vitorioso. João também fala da identidade da igreja. Os gemidos são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A base da salvação não está no mérito humano, nem na sua religiosidade, nem nos seus predicados morais, nem mesmo no seu conhecimento doutrinário. A base da salvação está na apropriação da redenção pelo sangue de Cristo. Ninguém entrará no céu por pertencer a esta ou aquela igreja, ou por defender esta ou aquela doutrina. O apóstolo João diz que é o sangue de Cristo que nos limpa, nos purifica de todo pecado. Paulo diz que é o sangue de Cristo que faz propiciação pelos nossos pecados, e é por meio dele que temos a redenção e a paz com Deus. Pedro diz que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Aqui há um fato muito significativo que está oculto.
A tarefa de servir a Deus dia e noite era parte da responsabilidade dos levitas e dos sacerdotes. Agora a cumprem os que estão diante do trono de Deus nesta visão, que, como vimos, provém de todas as raças, línguas, nações e povos. Esta é uma verdadeira revolução. No templo da Jerusalém terrestre, nenhum gentio podia entrar para além do pátio dos gentios. Transgredir esta proibição teria significado a pena de morte. O israelita podia atravessar o pátio das mulheres e chegar até o pátio dos israelitas, mas a partir dali já não tinha direito de acesso. Nenhum leigo podia entrar no pátio dos sacerdotes. Mas no templo celestial já não se faz questão de judeus ou gentios. O caminho à presença de Deus está aberto às pessoas de toda raça, língua, nação ou povo. Já não existem limitações para os que não pertencem ao sacerdócio profissional. Todos os fiéis têm direito de ingressarem até a simples presença de Deus. No céu não há barreiras. As distinções de raça e de nível social ou profissional já não existem. Qualquer alma fiel pode chegar a Deus sem obstáculos. A missão eterna da igreja na glória será a adoração através do serviço litúrgico, da latria incessante. A igreja glorificada é uma igreja adoradora. Ela presta um serviço cultual em contraste com um serviço escravo. Ela tem uma intimidade contínua com Deus. O sexto selo trouxe a visão de um céu enrolado que se encolhe e de uma humanidade apavorada no mundo sem teto. Aqui, porém, a cena é oposta. A igreja está numa nova realidade, cheia de paz. Deus vai armar uma tenda conosco. Ele vai acampar com a igreja. Deus mesmo habitará com a igreja. Para muitos, estes são os dois versículos que constituem a razão de ser do Apocalipse. Seria impossível contar a quantidade de pessoas que encontraram consolo nesta passagem nos momentos de luto ou ao confrontarem a morte. Aqui encontramos uma promessa espiritual. É a promessa da satisfação final de toda a fome e sede da alma. É uma promessa que aparece repetidas vezes no Novo Testamento e especialmente nas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em Jesus Cristo está a satisfação de toda fome ou sede que possa experimentar a alma humana. Deus nos fez para si, segundo disse Santo Agostinho, e nossos corações estarão inquietos até que descansem nele. Mas talvez convenha que não espiritualizemos totalmente esta passagem e sua promessa. Nos dias da igreja primitiva, muitos dos membros da igreja eram escravos. Sabiam o que significava estar mal alimentados e com fome todo o tempo. Sabiam o que era ter sede. Sabiam o que significava estar sob um sol abrasador enquanto trabalhavam, sem poder buscar sombra para descansar. Sem dúvida, para eles, o céu devia ser um lugar onde não se sofresse de fome e sede e onde o sol não os torturasse. O melhor desta promessa é que nela alguém pode tomar a parte que mais lhe cabe e ficar com ela. É a promessa de que em Cristo está o fim da fome do mundo, da dor do mundo, do sofrimento do mundo. As dores do corpo, do coração e da alma são curadas por Ele. Vale a pena lembrar que João, por assim dizer, não inventou esta passagem, mas sim a encontrou nas palavras do profeta Isaías. Isaías ouviu que Deus prometia a seu povo: não terão fome nem sede. A calma nem o sol os afligirá. Porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Este é um exemplo perfeito de um velho sonho humano que já aparece formulado no Antigo Testamento, que encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. Depois de enumerar 3 afirmações negativas, fome, sede e calor, que não existem mais, o
que está de acordo com Apocalipse 21, versículo 4, João enumera 3 afirmações positivas. O Cordeiro os apacentará, o Cordeiro os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Os salvos gozam a felicidade mais perfeita. O Cordeiro agora é o seu pastor. O Cordeiro os guiará à fonte, e a fonte é Deus. O Cordeiro os traz de volta para Deus e para o paraíso. Ele então enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos tomará no colo e nos consolará para sempre. O capítulo 6 termina mostrando os terrores que os ímpios enfrentarão no juízo. Já o capítulo 7, este capítulo glorioso, termina mostrando as glórias dos remidos na segunda vinda de Cristo. Enquanto os ímpios buscam a morte física, só encontram a segunda morte, a morte eterna. Os remidos, mesmo enfrentando a morte física, desfrutam para sempre das bem-aventuranças da vida eterna. De que lado você está? Em que grupo você estará quando Jesus voltar? Continuaremos meditando sobre este texto maravilhoso ao longo desta semana, nos vídeos diários da nossa série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos à nossa vida cotidiana. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe este conteúdo precioso com os seus contatos.